Ele era fraco com uma habilidade inútil até achar uma masmorra secreta. Lá, um aventureiro poderoso preso decidiu treiná-lo para ser o mais forte. Nor Stadia, filho de um nobre de baixo escalão, não tinha futuro, nem habilidades mágicas legais, só um amigo. Após se formar, começou a vida como bibliotecário. Queria ganhar dinheiro em vez de sobrecarregar o pai inútil. Vestiu-se, desceu as escadas e encontrou seu pai, um homem de negócios. O pai se prostra ao relatar que sua posição de bibliotecário foi usurpada pelo filho de um visconde. Nas sociedades aristocráticas, cada nobre detinha uma posição respeitada, mas eles possuíam apenas o título de baronete, o mais baixo, permitindo que qualquer um os ultrapassasse. Nur ficou profundamente deprimido, pois fez o pai se levantar enquanto o atacava verbalmente, chamando-o de inútil e incapaz. Nada de pai. O pai ouviu, mas como o filho não estava longe, o velho tentou acalmá-lo. Nor perguntou ao pai o que ele faria a respeito, e Alice, sua irmã que tinha um complexo de irmão, chegou e disse que bateria no visconde por ele. Disseram-lhe que não irritasse os nobres, pois isso poderia piorar a situação. Então, sugeriram que ele fizesse o exame para entrar na Hero Academy. Nor tinha consciência de que não era habilidoso nisso, e que nunca se tornaria um cavaleiro ou aventureiro. No entanto, Alice o persuadiu a dar uma chance, argumentando que ele poderia se sentir traumatizado se desistisse. Na cidade, ele conheceu Emma, uma bibliotecária com uma energia surpreendente, mesmo sendo uma baronesa de status mais elevado que Nur. Eram amigos de infância, pois seus pais se davam bem. Ao falar sobre o novo emprego como bibliotecários, Nur revela que foi substituído pelo filho do visconde, ficando deprimida. Ele pergunta por que ela está mais afetada que ele. Ela então revela boas notícias sobre sua habilidade de sábio, como uma enciclopédia, semelhante a Rafael de Tensura. No entanto, ele não pôde usá-la porque, ao usar essa habilidade, sente uma dor de cabeça que entorpece e frita suas células cerebrais. Ela revelou que, ao ler um texto antigo, descobriu que o sábio Merlin também sofria de dores de cabeça, mas as controlava beijando suas esposas. Ela perguntou se ele queria tentar, mas o tolo fez ela repetir, deixando-a constrangida. O homem se preparava para atacar com a confiança de um Chad, mas ela pediu para trocarem de lugar. No telhado, sob a lua, ele a beija intensamente, esquecendo-se de testar sua habilidade. Ela o interrompe e o lembra do teste. Ao perceber o erro, ele a ativa e pergunta a Merlin como ficar mais forte para os exames. Merlin revela que o segredo do crescimento está em explorar uma masmorra oculta, um local misterioso repleto de desafios e segredos. Quando ele pediu a localização, teve uma enxaqueca e pediu a Emma um beijo de primeiros socorros. Com as instruções do sábio, achou o calabouço oculto e lembrou o feitiço para abrir a porta enorme no caminho. Ele gritou, "Open Sesame", e a porta abriu. Lá dentro, uma voz feminina o guiou ao segundo andar, e ele, bobão, seguiu a voz até o primeiro andar. Ele entrou na masmorra e viu a vilã acorrentada. Achou que era Ice Spice, mas ela não estava careca. Ela pediu telepaticamente que ele tocasse sua cabeça. Ao fazer isso, ela disse ser Olivia Servant, uma super-aventureira que descobriu a masmorra, enfrentou monstros, mas caiu em uma armadilha. Ficou presa por 200 anos. Nora queria se libertar, mas morreria, pois as correntes a mantêm viva. Quando ele perguntou por que foi chamado, ela disse que queria criar um enredo, mas ele ignorou. Ela pensou que ele era um aventureiro forte por ter achado a masmorra, mas ele disse que foi sua habilidade que o levou lá. Ao revelar que era um Nuke inútil de nível negativo, ela ofereceu suas habilidades a ele, já que ele não conseguia fazer nada com ela. Ao tocar a testa dela, ele absorveu suas habilidades. Ela explicou que tinha a capacidade de criar, transferir e editar habilidades. A habilidade chamada Creative Bestow and Edit consome pontos de vida, e se eles chegarem a 0, ele morre. Por isso, ele precisa recarregar seus pontos de vida através de atividades de harém, sendo um glutton ou assinaturas de fãs no TikTok. Ele verificou seus 550 pontos de vida, e ela pediu para testar sua nova habilidade. Em outro lugar, encontrou um monstro de lodo, criou uma bala de pedra de 50 pontos e disparou. Derrotou, mas sentiu como se tivesse lutado 3 rodadas e precisou respirar. Em casa, a escória usa sua irmã obcecada para recarregar pontos de vida, mas não foi muito eficaz. Depois, ele encontra Emma para o experimento, mas ela achou que era um encontro e vestiu algo revelador. Ele pediu um abraço, ela aceitou, e isso aumentou mais seus pontos de vida do que com Alice. Ele lembrou que Olivier disse que precisava de 300 pontos para criar a habilidade. Olhos perspicazes.
que permitiria escanear informações de todos os seres. Ele ativa seus olhos perspicazes para verificar Emma. Quando ela reclama de ombros rígidos, o garoto zeloso usa sua habilidade para reduzir suas prateleiras a amendoins, deixando-a com cara de Sigma. Ele diz que pequenas parcelas também são importantes. Mas como não gostou, ela pediu para refazer as ordenhadeiras de mamãe, e ele desperdiçou seus pontos de vida. No exame de admissão, o examinador pediu que formassem equipes de 3 e coletassem materiais de monstros para classificação, já que voltar sem nada era a reprovação certa. Ele tentou se juntar a alguns rapazes, mas foi rejeitado por ser de baixa classificação. Emma então aparece dizendo que largou o emprego para ficar com ele. Ao ver Emma, Lenore se ofereceu para se unir a eles, mas quando Noor tentou se apresentar, ela disse que não havia nada a fazer. Não fazia sentido lembrar o nome de um NPC. Quando os exames começaram, Belenor os deixou para comprar materiais, e Noor disse a Emma para esperar enquanto caçava monstros, já que ele era azarado. O primeiro monstro na masmorra foi um ceifador de nível 99 que podia matá-lo com um golpe. Ele tentou evitar os golpes e negar a habilidade de matar com um golpe, mas exigia muitos pontos de vida, então criou uma habilidade para tornar seu corpo pesado. Ele ficou tão exausto que mal podia se mover, mas reuniu coragem, passou pelo ceifador, criou uma grande bala de pedra e fez um donut no F antes de cair. Na hora das classificações, o Norte achou que falhariam, pois Oliver disse que a cabeça do ceifador era lixo. Todos ficaram surpresos quando o adolescente quebrou o recorde do exame, graças ao crânio que ele adicionou relutantemente. Ao chegar em casa, o humor de todos melhorou, especialmente o do pai, que estava feliz por seu filho não ser inútil como ele. Porém, o próximo problema eram as taxas de matrícula caras. No dia seguinte, no café da manhã, Alice falava sem parar, enquanto os pais a observavam, dizendo que isso não era o Alabama. Alice decidiu ser a chefe da casa com sua nova conquista, assustando o pai. Quando Noor mencionou a taxa de inscrição, o velho disse ter dinheiro guardado. Mas ao saber que era 300 réus, revelou precisar de 1 ano para juntar. Noor decidiu resolver sozinho, sem depender do velho que competia em inutilidade com Sakura. Ele foi à masmorra procurar Olivier, que sugeriu vender itens raros de monstros, mas ele explicou que não queria chamar atenção. Até pediu a Lenore para levar o crédito pela cabeça do Reaper. Sem escolha, ela o mandou para a Adventurers Guild. Lá, encontrou um homem intimidador bloqueando a recepcionista bonitinha. Então Lola disse para ser ele. Após se apresentar, ela explicou que a Guilda Odin tem categorias de aventureiros para diferentes trabalhos. Ela explicou o sistema de classificação e trouxe um formulário para ele. Ao perceber que precisava escrever sua habilidade, hesitou, mas Lola disse que seria confidencial. Quando ele anotou as habilidades de Olivia, ela mudou para o modo B, perguntando por que ele fingia ser Olivia, orgulho da guilda. Mas ele a chamou de mestre, irritando Lola, que pensava que ele era só mais um aspirante a protagonista. Ela pega um livro para ver se ele mente, então Nora pergunta o que acontece se errar, prometendo levantar a saia e pedir desculpas com voz de gato. Ele põe as mãos no livro que revela suas habilidades, e o pervertido exige que ela levante a saia, aumentando seus pontos de vida. Após se registrar, ele diz estar desesperado por dinheiro, então ela sugere caçar um gafanhoto arco-íris, explicando que é uma missão de nível D. Ela então mudou para o modo Tsundere, dizendo que prepararia um presente para ele se voltasse vivo. Uma vez no local, ele pensou em Emma, sua socorrista humana, e decidiu apenas criar uma habilidade para anular o efeito colateral da enxaqueca. No entanto, quando percebeu que isso custaria 300 pontos, o bastardo fedorento hesitou no início, mas acabou criando a habilidade depois. Depois disso, ele ativou o Great Sage, o que lhe permitiu localizar facilmente os gafanhotos enquanto os apanhava. Emma, uma guerreira galopante, aparece e tenta socá-lo, mas cai. Ela pergunta por que ele virou aventureiro sem consultá-la. Ele explica que é perigoso para ela, mas ela lembra da promessa de ficarem juntos. Ela se oferece para aliviar sua dor, mas ele diz que já criou uma habilidade para isso, embora ela ainda possa beijá-lo como cumprimento. Ele revelou que ainda tinha uma leve dor de cabeça, o que a animou. Na guilda, Lola deu a ele 250 relíquias, a maior quantia que já viu. Ela também o provocou, pressionando-se contra ele. Mas Emma Milkers não deixaria uma garota com mau gosto superá-la. Lola não ficou atrás e chamaram atenção. Então, Nora decidiu elogiá-las, acalmando-as. Logo foram para a próxima missão, onde goblins feios atacaram, do mesmo nível de Emma. Emma saca sua lâmina dupla, Nora usa uma bala de pedra para quebrar nozes antes de cortá-las.
o outro Goblin é derrotado por um coelho unicórnio enorme. Ele usou olhos perspicazes para ver seu nível, e pediu a Emma para se afastar. Mas Emma, esperta, não queria ser a Sakura, então enfrentou o coelho, esquivando-se de seus golpes sempre. Ela foi mais rápida. Usou feitiços para explodir, mas só irritou o coelho mau, que saltou e causou um terremoto. Quando o coelho avançou, Nora o afastou com uma bala de pedra. Elas se esconderam na floresta, e Emma ficou de mau humor. Para animá-la, ele sugeriu que o monstro tinha um núcleo inalcançável. Sem sucesso, ele melhorou sua habilidade com a adaga de empunhadura dupla, mas isso custou muitos pontos de vida. Então, ele escolheu editar a habilidade, que era pior que a atualização. Disse que poderia fortalecê-la, mas ela teria que retribuir. Ela prometeu cooperar, mas ao ouvir que teria que mordiscar suas orelhas, virou sua cara em de bom grado. Seus gritos atraíram o coelho. Ele tentou se apressar, mas era tarde. Atacados por trás, o coelho mau se lançou sobre Noir, pronto para perfurá-lo, mas ele ergueu uma barreira de pedra contra o coelho. Último minuto. Ele melhorou rapidamente as estatísticas de Emma, e quando a pedra quebrou rápido, Emma One atirou no coelho mau. Naquela noite, ao entregar o chifre do coelho pela recompensa, Lolo ficou impressionada por terem completado a missão sozinhas. Surpreendentemente, Emma agradeceu por motivá-la a se esforçar, e resolveram suas diferenças. Noor trouxe o cadáver do coelho e o ofereceu à guilda para que todos pudessem testar o raro, carne suculenta. Após a recompensa, todos o parabenizaram, pois agora ele poderia entrar na Magic Academy. O ambiente amoroso foi tão reconfortante que prometeu agradecer a Olivia por transformar sua vida. Ao chegar à academia e pagar a matrícula, Emma fez Noor se curvar para um aluno importante. Noor não lembrava dela, mas Emma explicou que era Maria Albert, filha de um duque. Ao ouvir, ele quis usar seus olhos perspicazes para ver o status dela. Ficou chocado ao saber que ela tinha uma maldição mortal. No dia seguinte, no aniversário de 16 anos, Noir acordou sentindo o peso do mundo. Mas era Alice, com sua cabeça grande tentando sufocá-lo enquanto dormia. Como sempre, ela estava sobre ele, e ele não se importava, pois seus pontos de vida aumentariam. Nesse momento, o pai idiota abre a porta e os vê na posição mais estranha. Então, ele recuou a porta e gritou frustrado. Na cidade, encontrou uma Emma entusiasmada para a saudação matinal. Foram à floresta ganhar pontos de vida. Usando um distintivo da escola, sentiram-se deslocados. Noor, especialmente, foi tratada mal. Nobres atraídos por Emma se gabavam de suas posições. Noor ficou sentado ali, amaldiçoando seu pai que não servia para nada. Um cara até se aproximou dele, mas assim que viu seu distintivo de baronete, ele desapareceu. Quando Maria entrou, ela cumprimentou Noor usando seu nome completo, o que foi uma surpresa para todos. Como a Maria Radiante o reconheceu, Mudbrain Four Eyes decidiu se apresentar. No entanto, ninguém o estava aceitando. Durante a aula introdutória, a instrutora exibicionista chamada Elna revelou que já foi uma mercenária como todos os outros. 2F. Ela prometeu colocá-los em forma, lambendo os lábios como uma vilã. Na primeira aula, propôs defesa pessoal. Como Noir parecia pobre, fez dele o saco de pancadas. Pediu que ele desembainhasse a espada e a atacasse. Ele verificou as estatísticas dela, 232, e atacou com tudo. Ela o evitou com backstep. Ela diz para ele tentar a habilidade e avança, o atingindo antes que reaja. Mas logo o cura e promete uma recompensa se ele fizer seu movimento de defesa. O perdedor e os malucos ficam motivados. Ele cria sua habilidade com criatividade e executa o backstep de primeira. Infelizmente, sua recompensa era uma massagem na bunda que muitos aventureiros desejavam. Mas para Noor, era tortura, pois pesava como 4 touros. Quando ela se levantou, Noor notou que seus pontos de vida aumentaram muito. Na hora dos pares, Elma disse que Emma e Noor não podiam formar pares porque namoravam. Eles corrigiram o mal-entendido, revelando que eram só amigos de infância. Ela impediu Maria e a Cayon de se tornarem um casal, e o pervertido da turma se aproximou dela. Mas ela recusou, dizendo que não era digna e preferia baronetes esforçados. Então, escolheu Noor. Quando deram as mãos, o irmão de Alice interrompeu, achando que Noor tramava algo. No exercício, revezavam jogando um no outro. Noor não estava assustado, pois comprou uma defesa passiva barata e estava presunçoso. Quando ela o jogou, ele caiu no chão. Mas Maria caiu e o encheu com suas parcelas. Amani percebe que a maldição drenava sua vida lentamente. Ele tentou editá-la, mas custaria 4 vezes seus pontos de vida.
Ele perguntou ao sábio como ganhar pontos de vida. A IA disse para alinhar as garotas e aplaudir seus enredos, ganhando 2.000 pontos. Noir disse que não valia o estresse. A habilidade causou dor de cabeça. Então implorou um beijo de Emma, fazendo isso sem permissão por causa da dor. Esse ato deixou Elna irritada ou com ciúmes, e ela fez ele dar 50 voltas. Mais tarde, na guilda, Lola se assustou ao ser surpreendida por sua paixão. Ao entrar correndo, a outra recepcionista disse que ela foi ajustar a maquiagem. Após explicar o caso de Maria, Lola revelou que um amigo clérigo poderia realizar um exorcismo para dissipar a maldição. Ela disse que seu amigo é ocupado e não gosta de casos de maldições, mas tentariam. Perguntaram o problema, mas ela disse que era segredo. Nora decidiu salvar Maria antes de seu aniversário de 16 anos, em uma semana. Quando Lola chegou ao templo, havia uma grande fila para a cura e pessoas saindo renovadas. Dentro do templo, ela se encontra com uma Lumina exausta, que estava tentando descansar depois de gastar tanta energia curando as pessoas. Enquanto isso, Nur voltou para a masmorra para visitar Olivia, que estava se mostrando irritada porque ele não a visitava com frequência. Ela reclamou que estava muito entediada por causa dele. Então ele se desculpou e explicou o problema com a filha do Duque, que era o motivo pelo qual ele estava ocupado em ouvir sua história. Ela alegou que a maldição poderia ter sido transmitida por seus ancestrais, e que só entrou em vigor quando ela conseguiu desfazê-la. Ela estimou cerca de 10 e 0 LP, o que ele não poderia conseguir. Então sugeriu que ele recorresse a um clérigo. Ele então revelou que esse era seu plano antes de perguntar como era um clérigo, ao que ela respondeu que eles provavelmente eram parte elfos, e que serviriam como um reforço de 10 LP. Ele ignorou a provocação, mas ela continuou explicando como abrir as comportas, o que causou um sangramento nasal. Voltamos ao tema principal, aumentar seu LP. Ela sugere criar a habilidade proibida Lucky Lasher, que ele ativa sem saber o efeito. Na cidade, encontrou Emma, que disse estar atrasada. Ele correu, tropeçou e caiu nos canhões de cálcio dela. Nesse momento, Riz Kun começou a encantar as garotas ao redor, percebendo que era sua nova habilidade. Logo viu que isso seria um problema. Então, usou a habilidade de editor para ajustá-la, evitando ativação em situações sérias como Lame Fan Service e Fire Force. Com um olhar presunçoso, Emma brigou com ele, enquanto Lola e Luna observavam de longe, e Luna disse que ele era o tipo dela. Após as coisas se acalmarem, Lola a apresentou à dupla. Enquanto iam ao restaurante, Emma notou que foi superada em tudo, exceto nos enredos do restaurante. Nora explica que Maria era a amaldiçoada. Luna revela que já a observava, mas não ajudou. Ao perguntarem por quê, ela diz que não foi por falta de habilidade, mas por não poder acabar com a maldição de morte de 16 anos de Maria. Ela perguntou como Maria estava lidando, mas Nur disse que ela não duraria uma semana, pois os episódios aumentaram. Lola, abatida, tentou animá-la, lembrando que curava centenas diariamente e não deveria se sentir responsável por uma só. Nora estava preocupada, então usou seus olhos para checar as estatísticas dela, descobrindo sobre a condição de levantar maldições, o que reduziria sua vida útil. A força da maldição que Nur apaga. Voltando, Nur pensa que a vida de um elfo não compensará a maldição de Maria e se pergunta o que fazer. Luna, no entanto, decidiu ajudar Maria, o que foi chocante. Então pediu um momento a sós com ela. Num beco, ele disse que viu o status dela e sabia o risco, mas ela o interrompeu sorrindo, explicando a alegria de salvar vidas. Ela lhe contou sobre sua mãe, que também era uma clériga, e teve que suportar maldições até que sua vida útil se esgotasse. No entanto, ela disse isso com um sorriso, e afirmou que daria sua vida para salvar Maria. Naquele momento, elas notaram um acidente em um local de trabalho, e quando chegaram lá, viram uma criança gravemente ferida. Então Lola implorou para que ela a curasse. Ela então pegou suas armas e usou uma habilidade chamada Healing Shot para curá-lo de uma só vez. Todos ficaram surpresos com sua habilidade, mas ela caiu e ficou muda. Nura a ajudou e viu que ela tinha ansiedade crônica, pois murmurava sobre medo de maldições. Ele revisou suas estatísticas e notou que a habilidade de coordenadas a ativa com muito uso de mana. Ao acordar, ela pediu desculpas pela cena e tentou fazê-los esquecer, focando na donzela Maria, que precisava muito da ajuda deles. Nora percebeu seu esforço e sugeriu buscar outra solução, fazendo-a admitir que poderia morrer no exorcismo. Ao ouvir isso, Lola a empurrou por guardar esse segredo por anos. Em vez de um tapa, recebeu um abraço amigo. Enquanto aproveitavam o momento,
Nora revisou suas habilidades para encontrar uma forma de sobreviver ao exorcismo. Ao levantar a maldição de Maria, ele percebe que a melhor solução é substituir a desvantagem da vida útil pelas finanças dela. Ele disse que tem um jeito de resolver, mas falta PL. Ele deu uma lista de coisas para aumentar o LP e pediu que encontrassem uma forma de aumentá-lo. Eles não sabiam o que fazer. Lola lembrou de um evento para ganhar dinheiro fácil, um evento de orgulho de harém. O evento foi em um coliseu. A ordem envolvia odiadores que não conseguem conquistar uma vilã atraente. Então, eles assistiam outros caras e suas namoradas. Basicamente, é uma reunião de velhos que odeiam quem teve sucesso no amor, formando um culto para se sentirem melhor. Só de pensar no que ia acontecer, Nur ficou com os joelhos fracos e caiu. Amani percebe que a saúde de Maria piorava. A maldição era tão forte que até ela sentia a morte. No evento do harém, todos estavam ansiosos, e Lola explicou que o público era o juiz, livre para insultar os participantes. Quando as primeiras participantes subiram, a garota do nariz de porco se apresentou com suas companheiras feias. A multidão ficou em silêncio antes de gritar insultos, chamando-os de harém dos porcos feios. O moderador disse que o kiss que a garota jogou sujava a arena. A equipe de Nora se assustou com a multidão intimidando o grupo Fugly Pig. Eles foram classificados como 61 em uma escala de 3, 0, o que destruiu sua autoconfiança. Emma queria ir para casa, então Lola disse que ela podia ir, pois o público não gostaria de sua testa enorme. Emma gritou que não iria. No palco, as outras equipes foram insultadas pelo público. Mas, um grupo de vilões subiu ao palco, e Lola revelou que eram aventureiros da Lamu, uma guilda rival. A festa foi tão impressionante que o público odiador ficou mudo. Elas receberam 2.700 pontos. Nora viu a frustração da plateia e pensou se suas garotas seriam inúteis, mas ignorou. Quando sua equipe foi chamada, a multidão ativou sua visão de raio-x, pronta para atacar. Emma subiu ao palco alegre e se apresentou, mesmo tímida. Houve um silêncio constrangedor antes da multidão implorar para enterrar o rosto em seus airbags. De repente, sua base de fãs cresceu. Luna ficou em segundo lugar e se apresentou. Depois Lola, que parecia experiente em provocar. Quando o moderador viu a pontuação de 2.925, um novo recorde, Nur e as meninas comemoraram. Mas o moderador disse que a competição ainda não tinha acabado. Com máscara, ele afirmou que precisavam agradar a todos na plateia para vencer. Ele disse que cada membro do harém deveria representar uma cena escolhida pela multidão com seu mestre. A primeira era cuidar do mestre em uma noite fria. Observando as tarefas, as meninas decidiram o que fazer. O garoto obcecado por meias atuou perfeitamente. As meninas o isolaram. A multidão emocionada gritou tanto que o coliseu explodiu em gritos. Declararam-nos vencedores, jogaram o dinheiro e os mandaram embora frustrados. Eles saíram e foram à mansão do Duque, onde um homem chorava. Nora revelou que viu o estado de Maria e planejou curá-la. Enquanto inconsciente, Maria sonhou com sua infância triste, causada por uma maldição de morte lançada por um derrotado de seus ancestrais. Como ela estava fadada a morrer cedo, decidiu viver a vida com alegria e se matriculou na Heroes Academy. Quando Nur entrou na sala, ele se apresentou ao Duque e também a Luna, que eles reconheceram, e perguntou se ela havia mudado de ideia. Ela então explicou que o motivo pelo qual ela recusou os pedidos antes foi porque a maldição consumiria o tempo de vida que lhe restava. Mas, graças a Nur, a situação mudou drasticamente. Ele explicou que editou a habilidade dela para afetar suas finanças, não sua vida útil. Ao ouvir isso, todos ficaram mais leves, e Amani confessou que Maria gostava dele desde que ele quebrou o recorde na academia. Ele perguntou como ela sabia que derrotou o Reaper sem crédito, mas Amani disse que Maria lia bem emoções. Maria acordou e perguntou por que ele a ajudava. Ele disse que ela era a única nobre. Luna disse que o Rei Curto era o único que o aceitava apesar de seu nível baixo, então ele queria agradecer. Luna começou a canalizar mana para Maria, que brilhou intensamente, fazendo a maldição lutar. Mesmo resistindo, Luna usou tudo para dissipar a maldição. Após o show de luzes, Luna respirava como se tivesse puxado o trenó do Papai Noel, enquanto Nora confirmava que a maldição sumira para sempre. Após a confirmação, todos choraram e agradeceram a Luna, que agradeceu a eles pela segunda chance de realizar seu sonho. Maria pegou a mão de Nora e prometeu pagar sua dívida para sempre, mas as meninas sabiam que isso significava mais um no harém. Do lado de fora, Luna revelou que também amava o Short King, deixando Emma furiosa.
Mas o MC Clueless não sabia que era um Rizzler discreto. Mais tarde, ele contou tudo a Olivia e agradeceu. Ela notou o cheiro de hormônio feminino e ele confessou ter beijado Maria por LP. Ela exigiu um beijo também. Nora achou exagero, mas o departamento de polícia da PETA não chegou ao calabouço. Ele pensou em recriar a cena da Mai Mai do Jujutsu Kaisen e foi em frente, para o covarde beijar a testa dela. No dia seguinte, ganharam um baú de moedas do Duque por salvar sua filha. Mesmo dividindo, cada um ficou com 100 milhões de réis. Luna vai reformar sua clínica. Noor pensa em comprar OnlyFans Premium, mas Emma sugere abrir uma loja para vender materiais de monstros. Enquanto ela falava sobre investir, ficou claro que já planejava um casamento. Lola se intrometeu, dizendo saber fazer contas e ajudar nas finanças. Ao contrário dela, que só tinha a fábrica de leite. Como esperado, Luna também quis ajudar. O trio brigou, e Nora inventou uma desculpa para fugir. Em casa, Shitty Dad ficou surpreso com as moedas que Nora trouxe. Quando perguntaram sobre o dinheiro, ele disse que ainda pensava. Então Shitty Dad se ofereceu para cuidar. Mas ele era viciado em jogos, e se gabava de sorte incrível. Sua esposa lembrou que estavam falidos. Noor decidiu abrir uma loja, e o pai implorou para ser contratado. Todos sabiam que ele não tinha vergonha. No entanto, aceitaram-no como o pai ruim que é. Mais tarde, Nora foi à masmorra buscar materiais. Ao chegar ao covil de Olivia, ela não respondeu, fazendo-o pensar que estava morta. Ele começou a tocá-la, até que ela não aguentou mais. Ela reclamou que ele não a visitava com frequência. Quando perguntou o que ele queria, ele disse que queria explorar mais as masmorras, e ela sugeriu que ele usasse a habilidade criativa para fazer. Uma habilidade de masmorra. Ele pode aparecer instantaneamente em um andar já visitado, mas só uma vez por hora. Em seguida, equipa uma habilidade de cegueira para fugir de monstros poderosos. O idiota tentou usá-la em si mesmo, e quase cegou os olhos, que não viam a luz verde de Emma. No quinto andar, notou 2 monstros mortos, e se perguntou se mataram. Nesse momento, um leão negro surgiu atrás dele. Usou seus olhos afiados para avaliá-lo, mas não obteve informações. Quando o dragão se aproximou, ativou a luz e criou um portal para fugir. Porém, o dragão pediu para parar, prometendo não machucá-lo, pois ele tinha um rosto bonito. Noor ficou confuso, se perguntando por que Mufasa deixava uma tulipa crescer na cabeça. Após reconhecer sua força, o leão se ofereceu para levá-lo até o 6º andar, e em troca, o ajudaria a procurar alguém. Noor acabou aceitando a carona gratuita do Uber. Então, o leão correu em velocidade máxima enquanto derrotava vários monstros com facilidade. Ele então se apresentou como Tigerson, o que era claramente absurdo. Então ele explicou que seu amigo idiota lhe deu esse nome. Em seguida, explicou como ele e seu amigo chegaram à masmorra e conseguiram chegar facilmente ao 5º andar. O amigo queria testar sua força explorando o 6º andar sozinho, eliminando armadilhas e tornando o local seguro para Tigerson. Mas esperou 350 anos, o que chocou Noor, mas lembrou que cães pacientes conseguem o osso mais rápido. Tigerson revelou que Vashel era um elfo, então ele poderia estar vivo, já que a masmorra mantém pessoas vivas. Noor logo chegou ao 6º andar sozinho, mas não conseguia ver nada, pois tudo estava escuro como breu. Então ele criou uma habilidade de visão noturna. Ele logo notou algo se aproximando e percebeu que era um monstro, o que o deixou em pânico. Ele verificou suas estatísticas e viu que era um zumbi de nível 110, e havia muitos deles. Além disso, eles podiam separar suas partes do corpo em 6 e persegui-lo, o que os tornava ainda mais estranhos. Noor escapou por uma porta e encontrou um zumbi na segunda. Vestido de forma peculiar, era Vashel. Tentou falar, mas sem resposta. Usou a habilidade de editor para remover a forma zumbi. Vashel voltou a ser elfo, e Noor explicou que ficou preso por mais de 300 anos enquanto Tigerson esperava. Isso o fez chorar, ao lembrar do grande amigo Tigerson. Após se tornarem amigos, ele disse que ia ao 6º andar sozinho para ser útil a Tigerson, que sempre o protegia. Noor entendia, pois Emma o protegia, já que sua habilidade era tão inútil quanto um alerta em maço de cigarros. Com coragem, ele foi com Noor ao 5º andar, e se reuniu com Tigerson em um carro de som. Ele ficou feliz ao vê-lo vivo. Disse ao leão para desistir da masmorra, pois queria ver se seu amante estava vivo em casa. O cara não sabia que o importante são os amigos, não as garotas. E pior, disse que estranhos não eram permitidos na aldeia, então estava mandando Tigerson embora após 350 anos. Decidiram se separar,
Vashel estava culpado por desperdiçar o tempo de Tigerson, mas o leão não ligou, pois também era fã do Arsenal e ainda esperava que ganhassem a Liga dos Campeões. Em lágrimas, se despediram. Na superfície, Vashel prometeu retribuir Noor por salvar sua vida. Quando saiu, Noor perguntou o que faria agora que seu amigo se foi. Ele revelou que esqueceu algo no 5º andar e voltaria para buscar. Curiosa, Noor seguiu Tigerson e o encontrou destruindo monstros inofensivos. Achou que estava com raiva, mas viu que chorava pela separação de Vashel. Tocada pela lealdade, Nora pediu que fosse seu amigo. Tigerson, surpreso, aceitou e foi morar com ela. Resolvido isso, ele subiu nas costas e voltaram à cidade. Tigerson refletia sobre a sorte de ter Vashel como amigo. Ao chegarem, o pai de Nora ficou extremamente assustado quando Tigerson, sem perceber sua própria força, tentou enfrentar o pequeno inimigo. A mãe de Nora permaneceu indiferente, enquanto Alice observava tudo com entusiasmo. Apesar do susto inicial, Tigerson e o pai de Nora acabaram se entendendo, mas ele ainda precisava garantir que sua presença não causaria temor desnecessário. Enquanto isso, Alice acariciou a tulipa na cabeça dele, gerando sons alegres. Dias depois, ao abrir a porta da guilda, ouviram 2 garotas brigando e viram Lola discutindo com outra recepcionista. Naquela manhã, Emma encontrou Noor, animada como sempre. Noor olhou para ela e Emma deu um impulso matinal no LP, quase quebrando seu tórax. Todos olhavam atentos. Ele pediu para parar, mas ela achou que era vergonha de ser visto com ela na escola. Maria e Amani agradeceram pela ajuda. Ela tocou o peito dele, enquanto Amani falava da prova que Insul desconhecia. Elma chegou e explicou os exames em detalhes, pois eram calouros e precisavam entender. Ela explicou que os exames durariam 2 semanas e que deveriam reunir materiais específicos de monstros, obtidos de qualquer forma. Todos murmuraram ao ver que os materiais eram raros, incluindo um dragão, que o dinheiro não compraria, diferente do exame de admissão. Piorando, Elma disse que quem não atingir 0 pontos terá aulas extras no verão. No almoço, Emma queria uma estratégia para recuperar os materiais, mas até Noor disse que seria difícil. Quando ele perguntou o que ela pensava, ela gritou que queria um dragão para subir no ranking. Nora sugeriu ir à guilda perguntar a Lola. Foi quando encontraram Luna tentando impedir que Lola batesse em Sarah, a recepcionista que roubou 2 aventureiros sob comando de Lola. Sua orientação. Sarah exibia suas tramas falsas e pele sedosa, dizendo que os aventureiros achavam Lola entediante, parecendo uma babá. Enquanto Lola reclamava, Sarah zombava das classificações semanais, onde sua pontuação era tão alta que alguém poderia morrer tentando alcançar Lola. Nora lembrou que isso afetava bônus e privilégios, e sentiu pena dela. Embora Luna lembre que há uma regra não escrita que impede que as recepcionistas roubem os aventureiros de outras pessoas, Lola explicou que Sarah vai além e usa seu charme para seduzir as pessoas. No entanto, a vadia de rosto reto nega as acusações e pede provas. Mas, como Lola não tinha nenhuma, ela a rotulou de fracassada, o que a irritou tanto que ela jurou nunca mais permitir que ela roubasse outro cliente seu. Nesse mês, ele desafiou Sarah para uma competição. Ela aceitou, mas se ganhasse, levaria o aventureiro Rei Noor, que estava encantado por ela. Ao ver que ele era feito de bobo, verificou o status dela e viu que suas habilidades eram úteis no quarto. Até sangrou o nariz só de imaginar. Sarah os deixou e entrou em uma sala, rindo como uma madrasta malvada, dizendo que seus homens eram super leais. Noor perguntou a Lola se tinha chance de ganhar e prometeu ajudar. Ele queria uma missão de alto nível para o exame da academia e aumentar a classificação dela. Eles concordaram em se ajudar. Luna ofereceu ajuda, dizendo que já fez parte de um grupo, mas parou por sua covardia em missões. Nora concordou, e a equipe prometeu apoiar Sarah. Na floresta, com Luna, derrotaram monstros até restar apenas um dragão. Com suas conexões de clériga, Luna descobriu um dragão terrestre. Emma disse que dragões eram perigosos, capazes de eliminar qualquer humano que cruzasse seu caminho. Noor, astuta como o pai, decidiu usar um método indireto para capturar o dragão. Eles investiram em lanças novas, e Noor reabasteceu seu LP com garotas habilidosas, que ganharam habilidades especiais cruciais para enfrentar o dragão. Ela atirava sem parar. Chegaram à armadilha onde o dragão cabeça de pedra caiu.
e as garotas começaram a esfaqueá-lo. Noir também esfaqueou a cabeça do dragão, mas foi atingido por pedras e quase morreu. No entanto, logo derrotaram o dragão, correram e Luna o curou com sua bala mágica. De volta à escola, Elma 1 ficou chocada. Eles conseguiram matar um dragão terrestre enorme. O saque que eles recolheram foi levado rapidamente para a guilda, o que causou um grande alvoroço entre todos. A classificação de Lola subiu consideravelmente, e eles ficaram muito alegres com isso. No entanto, não demorou muito para que Sarah os superasse novamente. Lola começou a suspeitar que Sarah estava trapaceando de alguma forma, mas não tinha provas concretas para sustentar essa acusação. No final das contas, Sarah fez com que todos se esforçassem tanto que acabaram parecendo zumbis de tão cansados. Enquanto pediam recompensa pelo trabalho, ela sorriu dizendo que havia mais a fazer. Com provocação, animou-os, chamando a atenção de Noor, que também quis recompensa. Impaciente, Lola levou Noor a uma sala, e surpreso, ele mostrou um cupom, "Toque-me em qualquer lugar", como criança ganhando prêmio. Rindo, ela disse que cupons devem ser resgatados corretamente, mas que hoje ele só precisava relaxar e descansar. Nora a impediu, achando que ela fingia, então ela chorou. Mais tarde, ele foi à masmorra pedir conselhos a Olivia, que o instruiu a ir ao 7º andar se quisesse apoio. Em Strong Monsters, ela diz que ele não é forte o suficiente e sugere combinar fogo, água e raio. Ela explicou que ele poderia obter Holy Flames, que eliminam zumbis facilmente, ou Water Drops, que poderiam ser prático. Ele também poderia tentar o relâmpago para atacar. Noor comprou a habilidade e ela explicou que ele precisava criar uma fusão mágica para usar um feitiço poderoso. Ele foi ao 6º andar, encontrou zumbis e combinou Earth Bullet com Holy Flames, realizando um ataque insano que destruiu os zumbis. A força do ataque era tão poderosa que ele pensou que provavelmente poderia enfrentar um Lorde Demônio, o que o fez descer até o 7º andar. Como em qualquer anime típico, o 7º andar parecia uma floresta com luz do sol, árvores e brisa fresca, o que o deixou impressionado. Enquanto observava o cenário incrível, ele notou uma matilha de lobos mastigando outro monstro furiosamente. Ele imediatamente verificou o status deles, que era 3 vezes maior que o seu, então achou melhor recuar. Nesse momento, uma garota se aproximou e disse que tinha um pedido porque Tigerson dizia aos monstros que poderia ser ajudante de garçom. Ao se virar, viu uma linda garotinha com uma flor na cabeça, lembrando a pequena Emma. Isso o fez lembrar da infância quando Emma era uma prancha de surf. Ele verificou seu status e descobriu que ela era uma dríade de nível 55. A dríade pediu ajuda, dizendo que sem ela morreria. Desesperada, implorou e mergulhou no chão. Noor, tocada por suas palavras, parou para ouvir com atenção. A dríade explicou que era uma árvore majestosa, e Noor lembrou-se de que Elna mencionou que dríades têm o papel de proteger as florestas. Ela diz que sua habilidade a conecta com toda a floresta, permitindo saber o que acontece sempre. Quando ele perguntou por que estava em forma de criança, ela disse que um pervertido como ele daria mais atenção. Mas o idiota apenas corou, não estava pronto para amor proibido. Ela revelou que algo a drenava, era assustador e desconfortável, drenando sua força vital. North achou que ela estava brincando com sua inteligência, que não era muita. Ela explicou que seu corpo real era uma árvore que o monstro sugava e pediu que ele o derrotasse. Em troca, diria onde estavam as caixas de tesouro e o caminho para o próximo andar. Parecia justo, já que ele precisava ajudar Lolo a vencer o ranking. Então, ele disse que verificaria o monstro e se autodenominou orgulhosamente. Uma galinha assustada, chamada Miss Chicken, se apresenta como Dory. Juntos, foram ao local do corpo real e viram o monstro da abelha dourada drenando sua energia. Ela disse que as abelhas deveriam ser de bronze, mas essa estava mutada, por isso não tinha colônia. Com seu olho perspicaz, ele notou que o nível era 256, e avisou que o monstro o atacaria se ele se aproximasse. Ela se desculpou por pedir o impossível e caiu de dor. Noir viu que a abelha sugava a mana do corpo dela. Mesmo sabendo que não podia derrotar a abelha dourada, ele notou danos no corpo dela, que se desfazia. Ela reuniu forças para mostrar o caminho ao próximo andar. Ao vê-la se esforçar, ele amaldiçoou sua fraqueza e disse que não podia deixá-la sofrer sozinha, pois lembrava Emma. Ele voltou a Olivia para buscar conhecimento, e ela ficou feliz por sua confiança. Porém, aconselhou a ignorar Dory, pois ele não era forte como um protagonista. Ainda assim, Nora queria dar o melhor de si, então perguntou se ele caiu da árvore em minutos. Nora explicou que foi só porque ela lembrava Emma, então decidiu ajudar, revelando que ele deveria prometer não morrer, ou ela o socaria no inferno.
Ele perguntou por que não iria para o céu, e ela disse que era má. No 7º andar, localizaram a abelha dourada no ninho, e então, Nora criou uma habilidade chamada Target, que ele se fixou em seu inimigo. Em seguida, ele se aproximou da matilha de lobos e disse a Dora para se esconder, pois o plano era perigoso. Nora atirou uma pedra em um lobo, fazendo com que todos eles atacassem enquanto ele fugia, pensando que não poderiam alcançá-lo. No entanto, eles eram mais rápidos do que o previsto. E logo o alcançaram, quase o cortando por trás enquanto ele caía. Eles o cercaram, prontos para bater em seu traseiro, mas ele usou a habilidade de luz ofuscante para fugir. Enquanto fugia, ele encontrou a abelha dourada chupando a Dory quando deveria estar em seu ninho. No chão estava Dory, que havia ficado inconsciente. Então, furioso, ele atacou a abelha com sua espada, mas ela se esquivou do golpe. Ele disparou raios contra ela, mas ela era muito rápida. Logo os lobos o alcançaram, ansiosos para esfolá-lo vivo. Ele usou a habilidade do alvo para fazer os lobos prateados odiarem a abelha dourada. A matilha atacou de uma vez, tornando a batalha sangrenta, com lobos sofrendo mais. A abelha cuidou dos lobos e se preparou para Noor, que usou fusão de água e eletricidade. A eletricidade atingiu a abelha, e o Pikachu Ed lançou seu rabo amarelo. Logo depois, Dory acordou e agradeceu por salvar sua vida. Ela mostrou onde estava o baú e ajudou a recuperar os itens. Com olhos perspicazes, ele viu que o orbe aprimora magos como Emma com atributos de vento. E o clipe dourado era uma gota frutífera de grau triplo. Ele ficou animado e agradeceu por cumprir o acordo. Ela mostrou a entrada para o 8º andar, que ele não encontrava em 6 meses na cidade. Ele deu o item raro a Lola para ajudá-la na classificação. No dia do anúncio, todos estavam animados. Era o evento do ano. Cada recepcionista escolhe seu melhor aventureiro para representá-la no pódio. Elas contam as moedas que o mestre da guilda deu por desempenho. Um após o outro, os aventureiros foram se retirando, até que só restaram os representantes de Lola e Sarah. A batalha continuava empatada, mas então parecia que Noor estava sem moedas. Como o clima ficou tenso, as duas revelaram sua última mão e Noor acabou vencendo. Então Lola foi declarada vencedora. Como era de se esperar, Sarah as acusou de trapaça, mas Lola lembrou que ela não tinha provas, e disse a ela que não roubasse seus colegas aventureiros. Enquanto ela fracassava, Noor a animou e ela colocou um bilhete com seu endereço na mão dele. Lola viu e a perseguiu com um taco. No dia seguinte, ele deu a Emma o Wind Orb, e a Glock Queen o engoliu, fazendo seu corpo brilhar. Nora percebeu que ela ganhou 2 novas habilidades, incluindo se tornar o Flash. Quando ele pergunta o que aconteceu, eles revelam que não encontraram uma loja para ele porque ninguém queria vender ou alugar um espaço para um nobre inferior. Isso fez com que Noah se lembrasse de que, apesar de ter se tornado mais forte, ele ainda era filho de um baronete humilde que nem sequer é considerado nobre. Para animar o pai, ele lhe disse para ir devagar, pois nunca teve fé de que conseguiria garantir um local com sucesso. Então, ele perguntou ao pai se tinha roupa para a festa, dizendo que iria com Emma naquela noite. O pai trouxe um terno horrível, como se tigres tivessem destruído, mas era o melhor que tinha. Vendo o estado do tesouro da família, que talvez fosse sua única herança, decidiu comprar um novo. Na festa, estava elegante e equilibrado. Os pais de Emma notaram e agradeceram por ele ter procurado por ela. Quando perguntou onde estava, disseram para esperar, pois ela se vestia. O pai sussurrou a Noor se ele sabia sobre a festa. Pela resposta, Noor não fazia ideia. A brincadeira. Emma chegou parecendo Ice Spice sem o cabelo queimado. E claro, a primeira coisa foi destacar seus canhões de luxo de 106 centímetros. Pouco depois, o apresentador, Jack Sparrow, revelou que o ladrão fantasma lhe enviou uma carta dias atrás. Ao ouvir esse nome, todos mudaram de humor, e Noor notou que Emma ficou abalada. Jack acalmou-os, dizendo que o ladrão queria a joia Mercury Mermaid Tears, mas não conseguiria roubá-la, pois contratou os melhores aventureiros da Long Guild para protegê-la. Os aventureiros pareciam poderosos, mas curiosos. Noor observava a aventureira de 16 anos, nível 148. Com a joia segura, todos estavam felizes, exceto Emma, ainda aterrorizada. Quando ele perguntou sobre ameaças do ladrão, ela mudou de assunto com um sorriso falso. Depois, viram o grupo da sua idade dançar no palco. Um jovem elegante, Mike, cumprimentou Emma, deixando Noor com inveja. Mike pediu que ela o cortejasse de novo, mas ela recusou. Ele achou que Noor era o bloqueador, e ao saber que Noor era de uma família de Barony, propôs uma competição de dança com Emma. Noor aceitou facilmente, o que não era comum, mas com Emma em jogo,
Suas paredes de plástico pareciam bronze. Mike subiu ao palco com Emma e foi aplaudido pelo público, pois seu desempenho foi nobre. Quando Nora subiu, fez um passo de dança antes. Nervoso com os olhares, Emma deu-lhe um soco para acalmá-lo. Ao começar a dançar, tudo fluiu tão bem que impressionou a todos, recebendo aplausos e tornando-se o vencedor. Enquanto ele se movia para beijá-la, a luz apagou, sinalizando o ladrão fantasma, obcecado por atenção. Não amada em casa, ela disse que queria as lágrimas da sereia e de Emma. Isso chocou Noah, lembrando das perguntas estranhas dela. A aventureira foi atrás pelo lustre, mas ela escapou e roubou Emma das mãos de Nora. Ela então usou um feitiço de sono em Emma e chutou o traseiro fraco para longe antes de fugir. O idiota do Jack Sparrow foi rapidamente verificar se sua joia ainda estava intacta, mas acabou revelando sua localização para o verdadeiro Phantom Thief, que estava disfarçado no meio da multidão. Como eles conseguiram pegar o que precisavam, atravessaram a janela como o Batman para fugir. Os aventureiros decidiram se dividir em 2 grupos para perseguir os intrusos. Então, Noor implorou para acompanhá-los. Ela disse que ele não era forte para lutar, mas ele protestou. Ela se apresentou como Layla e pediu para não atrasá-lo. Eles logo alcançaram a fêmea do fantasma. Noir verificou o status dela para saber as habilidades problemáticas. Avisou Layla sobre a habilidade de invocação. A velha bruxa então invocou um pássaro de fogo de nível 50 para atacar. Ela disparou contra eles. Enquanto o pássaro focava em Noor e atacava com chamas infernais, Layla desviou as chamas com o punho do demônio. A essa altura, o feio Red Clown já tinha a faca e ia atacar Noir, enquanto Layla perseguia o pássaro. Mas ele podia esquivar dos ataques no ar, o que era irritante. Nora queria editar sua habilidade de invocação, mas sem LP, após jogar Michael Jackson, não se desesperou. Ele tentou usar seu raio fraco, mas ela se esquivou facilmente. Embora fosse fraca contra raios, conhecia o alcance de Nora e recuou. Enquanto isso, Lila estava sendo atacada pelo pássaro irritante. Então ele criou uma habilidade de gravidade para pesar o pássaro. Depois, lançou um feitiço de água que a Ranger vermelha desviou, mas que tinha relâmpago, e a fritou. Layla socou o Firebird e o venceu, fazendo o Red Clown desistir. Noor foi ver Emma, mas percebeu que ela ainda estava sob a magia do sono. Noor e Layla elogiaram as habilidades uma da outra, e mesmo sendo de guildas rivais, decidiram ser amigas. Logo, o líder de Layla chegou, dizendo que capturou o Phantom Macho e queria apoiá-los. Noir, o Dr. Noor percebeu algo errado com o cérebro muscular. Enquanto aplaudia por derrotar o palhaço, usou olhos perspicazes, mas foi bloqueado. Então, levou um soco e usou manipulação da gravidade para suprimir os dois. Pegou a bela adormecida, e quando Layla pediu explicação, Noor arrancou o brinco, transformando-se no ladrão fantasma. Ele disse que faria de Emma sua esposa, pois era tão poderoso que podia ter o que quisesse. Ao vê-lo com ela, Noor supera a gravidade e se levanta. O fantasma aumentou a força de atração, mas ele resistiu ao efeito no corpo, e distraído, Emma acordou e o lançou com um soco, enquanto Noor o derrubou. Na mansão, Jack Sparrow agradeceu a Noor por salvar o dia e prometeu retribuir. Os pais de Emma também agradeceram por salvar a filha, que ficou feliz por Nora ter sido gentil. Como agradecimento, Jack ajudou a garantir um espaço para seus itens raros de monstros com desconto, deixando a família feliz. Dias depois, na escola, Elmeta anunciou uma aluna transferida, Lila. Layla se apresenta como aventureira e encanta os garotos, deixando as grelhas com ciúmes. Noor percebe que é a mesma Layla com quem lutou dias atrás. Elma, vendo que se conhecem, pede que ela se sente ao lado de Noor, causando dor nos outros. Elna então anuncia as lições especiais, despertando a curiosidade de Layla. Ela perguntou aos rapazes sobre o treinamento especial. E eles disseram que era um campo de treinamento, ou seja, férias na fonte termal. A caminho, Elma avisou para terem cuidado com monstros. Mas Emma estava animada. Era uma chance de melhorar sua rotina de pele. Vendo isso, Noor achou que ela exageraria no campo de treinamento. Enquanto isso, os rapazes esperavam ansiosos pelo banho aberto, a chance de ver enredos. As garotas planejaram não serem vistas, mas Emma disse que não importava ser vista. Elas confiaram em Noor para impedir espiões, e o pervertido do armário ficou quieto. Mais tarde, Elna lembrou a todos de ficarem alertas durante a brincadeira.
Mas o garoto de cabelo espetado disse que eram da elite e derrotariam qualquer monstro. Ela o fez comer terra com um movimento. Sem rodeios, disse que pessoas como ele são mortas em arcos de desenvolvimento do protagonista. Furiosa, grita para se formarem antes de ela voltar. Como eram lentos, Layla assumiu o comando e deu instruções, que os NPCs aceitaram bem, uma rara chance para uma vilã atraente, para levá-los. Indo à fonte termal, Spike Hare mostrou utilidade ao alertar Nor para parar. Ele jogou uma pedra que ativou uma armadilha. O exibicionista queria elogios, mas as meninas estavam distraídas com flores. Nur se perguntava sobre a armadilha quando uma pixie apareceu e disse que era de bandidos. Ela disse que não era um monstro ruim, o que era duvidoso. Mas Spike Hare acreditou. As meninas correram para acariciar a pixie como se fosse a galinha dos ovos de ouro. Noir usou seus olhos perspicazes e notou sua habilidade de fantoche de monstro. Ele olhou para Elna, esperando uma resposta, mas ela desviou o olhar, indicando que estavam sozinhos. A fada disse que conhecia um atalho para a fonte termal, então todos a seguiram como burros. Passaram por uma caverna escura, o que preocupou Noir. Mas Spike estava confiante em detectar armadilhas, e liderou. Noir desembainhou sua espada, mas a fada reclamou e pediu para guardá-la. No centro da caverna, com muitos buracos, Nur tinha certeza de que havia monstros escondidos. Então, ele confrontou a Pixel Pixie, revelando que sabia de sua habilidade com marionetes. Ela confessou e ordenou que os homens lagarto atacassem. Um grupo armado bloqueou o caminho, mas antes que Nur pedisse formação, todos correram para a batalha para provar algo. Nur logo percebeu que as garotas estavam em perigo, mas suas preocupações eram infundadas, pois Layla e seu harém se defenderam dos monstros. Com o tempo, todos os Lizardmen foram derrotados e o Pixie fugiu. Mas Nora usou sua habilidade de gravidade para detê-lo. Ao chegarem ao outro lado, Helena quis dizer, "Eu te avisei", mas viram a fonte termal e pularam de alegria, ignorando-a. Depois, chegaram ao alojamento e foram recebidos por uma bruxa velha à beira da morte. A bruxa, com um olhar misterioso, avisou que a fonte mágica estava finalmente pronta. Mas as moças, sempre prudentes, estavam bastante cautelosas. Spike, com um tom de confiança, prometeu que os rapazes de maneira alguma espiariam o que estava acontecendo. As meninas, ainda desconfiadas, decidiram aceitar o voto de confiança. No entanto, quando elas finalmente saíram, os rapazes revelaram suas verdadeiras intenções e, em coro, começaram a cantar juntos. Spike, com entusiasmo, liderou o grupo degenerado enquanto se preparavam para guardar aquela visão inesquecível em suas mentes. Distribuiu máscaras a todos, até Nur, que aceitou de má vontade. Ao segurá-la, lembrou quando as garotas o fizeram cavaleiro. Então, recusou o convite. Elas o chamaram de traidor e o perseguiram até o banheiro feminino. Felizmente, Elna guardou e usou o jutsu da terra, parando todas. Determinados, eles avançaram ao Plot Paradise. Elna e Nur usaram um ataque para detê-los. Restava apenas o líder, Spike, pronto para vingar seus companheiros. Ele e Elna trocaram golpes, e ele a empurrou com força, obrigando Nur a salvá-la. Ela perguntou como ele ficou tão forte, e ele revelou que tomou muitas Power Buff Potions, ativando-as e se transformando. Ele virou um Gigacad, cérebro musculoso. Elna o chamou de tolo por sair só para ver enredos. As palavras dela o irritaram, então ele explicou sua paixão por verificar enredos de colegas. Tentou convencer Nur a se juntar a ele no sonho de todo homem, mas resistiu e disse que nunca trairia amigos assim. Isso fez Spike atacá-lo direto, travando uma batalha de convicções para ver quem era mais forte. No entanto, Nur é muito forte em termos de força bruta, então ele ativou uma habilidade que torna o oponente impotente, o que lhe permitiu derrubar Spike no chão. Nesse momento, outro cara que fingia estar derrotado, começou a correr em direção à fonte termal. Nur tentou persegui-lo, mas o cara chamado Kent era tão rápido que o estava deixando para trás. Ele decidiu tornar sua estatística mais lenta, mas isso custava muito LP. Como os canhões de cálcio de Emma estavam em risco, ele arriscou sua vida ativando a habilidade. Apesar do atraso, Kent pulou na fonte, seguido por Nur. Surpreendentemente, as meninas não estavam lá, pois Helena disse para esperarem, já que ele usou muito LP. Ele desmaiou na água. Ao acordar vendado, Elna disse que ele podia tomar banho com elas como recompensa por deter os canalhas ocupados. Os jovens estavam chorando no quarto. Na semana seguinte, no primeiro dia de abertura da loja, Lola, sozinha, moveu móveis pesados, mostrando ser prima distante do gorila Grodd. Graças ao esforço de Nur, a loja estava cheia de itens raros, e Luna previu que em semanas explodiriam. Noir deu às meninas coisas estranhas para provar, que adoraram,
sem saber que eram cadáveres de slimes da masmorra. Logo, todos se aglomeraram na loja pelos produtos raros, fazendo o pai chorar quando Noir agradeceu pela promoção. Ele agradeceu novamente a Noor por mudar suas vidas e disse que estava orgulhoso, o que o fez refletir sobre seu progresso. Então, voltou à masmorra para libertar Olivia de suas correntes e acabar com seu sofrimento. Como forma de agradecer por transformá-lo em um aventureiro poderoso, ela aprecia seus esforços, mas pede que não se esforce demais. Ele saiu do andar dela e perguntou ao sábio como libertar Olivia sem matá-la. O sábio disse para ir ao 15º andar para obter a resposta. Ele chegou ao 14º andar, onde havia uma placa com instruções para um julgamento. O primeiro caminho era para aventureiros solo. Era para uma festa. Eles seguiram pelo primeiro caminho e chegaram a uma ponte com espinhos embaixo. No início, havia uma placa avisando que habilidades não poderiam ser usadas. Como covarde, ele não se arriscou sozinho e decidiu revelar o segredo de Olivia para Emma. Após contar sobre Olivia e a masmorra escondida, ela prometeu ajudar, mesmo que precisasse lutar contra Lúcifer. Eles retornaram ao 14º andar e seguiram por outro caminho que os levou a uma sala com buracos nos cantos. Assim que entraram, a porta se trancou e goblins apareceram, cercando-os rapidamente. Os goblins exigiram que jogassem suas armas no chão, então, decidiram entrar na brincadeira. Depois disso, os goblins pediram comida, e Noor gentilmente ofereceu alguns biscoitos que tinha guardado em sua dimensão de armazenamento. Quando o líder provou e achou doce, chamou os outros, como Eva fez com Adão. Ele pediu que Emma os divertisse agindo como porco, o que ela fez por Noor. Mas o líder achou entediante e disse que ela não merecia o oxigênio. Emma quase os confundiu, mas Noor a segurou. Depois, os goblins começaram a tossir. Então Noor explicou que usou sua criação. Ela usou pontos de veneno nos biscoitos. Ao passar pelos goblins, chegaram ao 15º andar e encontraram Olivia, ou alguém similar, acorrentada. Ele tentou comunicação telepática, mas sem resposta, verificou as estatísticas. Descobriu que a garota era um clone de Olivia. As correntes eram da morte, mas havia uma placa dizendo para libertá-la sem matá-la. Emma usou seu golpe de vento para libertar os clones. Ao acordar, agiu amigavelmente, mas Noor a chamou de Death Chains, então parou de fingir. Noor atacou com uma pedra, mas ela a chutou como um balão. Depois, usou um ataque de chamas em forma de dragão que perseguia o alvo. Emma atacou com adagas, mas foi chutada. Ao vê-los juntos, lançou um feitiço de chamas que assustou Noah, fazendo-o fugir para o covil de Olivia. Lá, Emma perguntou sobre um ponto fraco para derrotar o clone. Contudo, ela não soube, e disse para esquecerem derrotar as correntes da morte. Mas Noor recusou, dizendo que deveria recompensá-la por sua bondade. No dia seguinte, Noor foi à biblioteca investigar a história de Olivia para encontrar seus pontos fracos. Descobriu que um clérigo com habilidade de sacrifício podia fazer Olivia perder dinheiro. Ele avaliou a habilidade Sacrifice, que custava 10,0 LP, permitindo que aventureiros melhorassem habilidades inúteis para um bônus de poder instantâneo na batalha, e a ativou. A habilidade. Naquela noite, ele encontra a falsa Olivia, que diz eliminar intrusos no andar. Mas, entediada, quis intimidá-lo. Ela pergunta como ele salvará seu mestre e revela que Olivia esconde a dor diária na masmorra. Isso o deixa mais determinado a libertá-la, ativando a habilidade Sacrifício e ganhando um bônus instantâneo. Ele tentou um feitiço de relâmpago que ela esquivou e depois atacou com a espada. Mas ela só fingia preocupação, cortando facilmente seu peito. O corte foi leve, mas o corpo dele ficou dormente, percebendo o raio no golpe. Olivia sentiu sua consciência oscilando, pois está ligada ao clone. Isso a lembrou porque se interessou por Noor. 200 anos atrás, um perdedor que parecia com ele implorou para ser seu aluno enquanto ela se divertia em um bar. Ela o silenciou como uma mosca irritante, mas ele caiu de cara no chão. Ela recusou porque não sabia ensinar. No entanto, o garoto a seguiu por dias, semanas e meses para mostrar sua determinação. Após perturbar sua rotina, ela perguntou por que ele estava obcecado, e ele disse que prometeu. Ela disse que para ser o maior aventureiro, ele teria que deixar seu amigo falecido. Disse que, se ele a arranhasse, seria seu aluno. Ele desembainhou a espada e a atacou por trás, mas ela se apoiou descalça na lâmina.
Ela disse que ele era mais fraco que um NPC e devia desistir e morrer. Mesmo assim, ele continuou a segui-la. Por fim, ela começou a satisfazê-lo pouco a pouco, e quando estava começando a se divertir, o dono do bar a informou que o cara havia falecido. Acontece que ele tentou proteger uma garota de um monstro e acabou torrando. Ao vê-lo sem vida, ela se culpou pela morte dele, pois se o tivesse treinado corretamente, as coisas teriam sido diferentes. De volta à batalha, quando Nora estava prestes a morrer, Emma usou seu Flash Step para chutar o clone para longe dele. As garotas do harém apareceram, e Luna usou sua arma de cura. Enquanto estavam na frente dele, o clone zombou delas, lembrando que não era um musical da Disney. Logo, atacaram juntas com um ataque combinado. Então, ela atacou Emma por trás e deu um pica-chute em seu gorila. Emma jogou galões nela, empurrando-a até que ela contra-atacou com um arremesso forte. Nora apagou os atributos de relâmpago da espada. Então, Layla a socou com força, despedaçando-a. Depois, deu um soco mais curvo que as curvas de Drake e soltou seu dragão de chamas, transformando-a em moldura de batatas fritas. Todas as garotas começaram a colapsar, pois o clone usou sua habilidade para causar febre. Ela soltou sua chama novamente, pronta para acabar com ele. Ele se esquivou a tempo. Ela fez o possível, mas ele percebeu que ela usou uma habilidade para deixá-lo lento. Quando ele atacou com uma bala de pedra, ela atacou de volta. Ele viu que ela usava as habilidades de Olivia melhor que ele. Ela pediu para ele desistir, mas ele recusou e contou uma história desnecessária. Ninguém se importa, só quer salvar Olivia. Ele trocou todas as habilidades, menos Get Creative, e ganhou um bônus poderoso para persegui-la. Pela primeira vez, conseguiu acompanhar seus movimentos. Mesmo cortando-a, sua espada não arranhou a pele dela, permitindo que ela o golpeasse no rosto até jogá-lo longe. Ela liberou suas chamas de dragão novamente, fazendo sua vida passar diante dos olhos. Ele correu rápido até ela, cortando-a com a armadura poderosa e chutando sua cabeça, virando-a em pó. Sua vitória libertou Olivia, e ele a encontrou num campo florido, dando um abraço enquanto lágrimas escorriam. Os negócios de Nur prosperaram com o apoio da família, e as garotas do harém reabasteciam sua LP sem ele sequer pedir. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!